Boa noite, doutor Adriano, tudo bem? Tudo bem, Aline? Tudo bem. Que ótimo, gente. Eu estou muito feliz pela sua presença aqui hoje. Doutor Adriano, o pessoal aí tem uma galera que vai que tem bastante interesse nesse assunto. E eu gostaria que você se apresentasse aí um pouquinho, falasse pra gente um pouco do seu trabalho, o que você faz hoje, como são as coisas, quais são os trabalhos que você faz, né? Me conte um pouquinho, se apresente para o pessoal aí. Tá ótimo. Então, eu sou Adriano Vasconcelos, eu sou médico formado na UFC, aqui em Fortaleza, e eu tenho especialização em residência em cirurgia geral e endoscopia digestiva, e também tenho em gastroenterologia, né? Atualmente eu me dedico, além da endoscopia digestiva, tratamento endoscópico de obesidade. Que legal, olha só. Eu resolvi fazer essas lives aqui. Você viu que tem uma série de profissionais que vieram, que eu trabalho com grupos de obesidade, né? Com grupos de emagrecimento, né? Na verdade. Então a gente tem bastante aí dúvidas sobre várias coisas. Hoje o seu maior foco é a gastroplastia endoscópica, certo? Sim, eu trabalho com gastroplastia endoscópica e com balão intragástrico também. Com balão intragástrico. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre mais aí a fundo sobre isso, eu quero te fazer duas perguntinhas, que são as perguntas iniciais aí para os meus convidados da noite. Primeiro, me conte qual foi a coisa mais absurda que você já ouviu sobre a sua profissão. Eu sei que médico geralmente não tem muita coisa tão absurda assim, mas vai que tem algo interessante aí para você contar pra gente, vai. Olha, como endoscopista, né, uma das nossas profissões, nossas missões, vamos dizer, na urgência é retirar corpo estranho, né, que as pessoas o introduzem pelo ânus, pelo reto, né? Então, algumas vezes acontece de as pessoas engolirem coisas estranhas, né? Prego, caco de vidro, dentadura, coisas mais bizarras possíveis, né? E introduzir por baixo também algumas coisas estranhas. Também teve algumas histórias meio, assim, também estranhas de pacientes ficarem graves porque engoliram folha de louro, aquela que vai em feijoada. Sim. Teve uma paciente que, infelizmente, veio a óbito. A gente pensa que é besteira, né? Você engolir esse tipo de coisa, só que rasga o esôfago e fica bem grave depois. Enfim, a gente A vê folha, fi... a folha fininha rasgou. a folha é um pouco durinha, né? Então, Ela é durinha, mas ela é bem fininha, assim, na ponta pontudinha, assim, né? quase, né? Cortante, verdade. Olha, Depois disso, eu nunca mais quis saber de folha de louro se tiver na comida, assim, eu evito. eu imagino. Nossa, na verdade eu nunca parei para pensar, e de fato isso é bem interessante. Bom, como endoscopista, você vê muito desses casos, bastante aí no seu dia a dia. Mas sobre a profissão de endoscopista, tem alguma piada interna, assim, entre vocês médicos sobre, você é um endoscopista, um médico de não sei o quê, ou tem, assim, a coisa meio absurda da sua profissão? Sim, como eu vim da cirurgia geral, e uma das especialidades que pode chegar à endoscopia digestiva é através da cirurgia. Dizem que a endoscopia digestiva é para quem quer mais tranquilidade, não quer se estressar com grandes cirurgias, né? É, Errado não tá. errado não tá, né? Mas, mas aí eu inventei de me entrar nesse ramo também de obesidade, que é um pouco mais complexo também, são cirurgias endoscópicas, né? Mas é isso, eu estou bem satisfeito, bem feliz na minha profissão. Que legal. Doutor Adriano, fala um pouquinho pra gente. Eu sei que eu tinha comentado com você da gente falar um pouco sobre
a gastroplastia endoscópica, mas também como você faz a questão do balão, balão intragástrico. Fala um pouquinho pra gente, pra quem que é indicado esse balão? Quem são as pessoas geralmente que costumam te procurar para o balão? Entendi. Bom, balão intragástrico, né? Parece um trava-língua, né? É um trava-língua. Se eu travar, por favor, me perdoe, mas é que é um desafio. Intragástrico, né? Mas enfim, o objetivo do balão é dar saciedade, né? É uma esfera, mais ou menos assim, desse tamanho, que a gente introduz no estômago, tá certo? Repleta de soro, né? Então aquilo ali vai tanto ocupar um volume, vai pesar um pouco no estômago. Isso vai dar uma saciedade precoce. A pessoa vai ser obrigada a comer menos. Isso através, somado a lógico, uma equipe multidisciplinar, com um bom nutricionista, a pessoa, mudança de estilo de vida, com exercício, dormindo bem, tudo isso é um adjuvante poderoso para a perda de peso. Então, as pessoas indicadas são aquelas que já tentaram perder peso de outras formas, seja com exercício e dieta simples ou medicação, e não tiveram resultado, somando a um IMC, que é o índice de massa corpórea, peso sobre altura ao quadrado, acima de 27. Sendo aí, Tem que ter o MC acima de 27. Só é indicado a partir daí. abaixo disso a gente prefere só mudança de estilo de vida mesmo. Ok, entendi. Geralmente a pessoa procura mais o balão ou mais, por exemplo, a gastroplastia, a bariátrica em si? Geralmente a gastroplastia endoscópica ela é pouco conhecida, né? Não tem muita gente, Sim. às vezes eles conhecem pela rede social e tudo, pesquisam, acham interessante e me procuram. O balão é mais conhecido, o balão já existe há mais de 20 anos, só aqui no Brasil. A gastroplastia chegou em 2017 aqui no Brasil, então é mais recente, né? Mas, sim, a gastroplastia é como se fosse assim, um novo xodó, né? Um boom assim, na obesidade, né? Longe de ser o tratamento definitivo da obesidade, nem a própria cirurgia bariátrica o é, né? Você tem que ter um acompanhamento, inclusive aí, puxando a brasa para a tua sardinha, psicológico, né? Nutricional e, vamos dizer assim, ad eternum, né? Você não pode deixar a peteca cair. Porque a obesidade é uma doença crônica, recidivante, recidiva pra caramba. Então, várias pessoas que operaram, sei lá, bariátrica, que é o método mais invasivo mesmo, né? Mais do que a gastroplastia endoscópica, né? Também é o método mais eficaz. Porém, ainda assim consegue engordar tudo de novo. Então, o estômago às vezes fica bem pequeno, 5 centímetros de estômago, bem apertado, e ainda assim tem gente com 150 quilos, 200 quilos, sabe? De novo, reengordam, entendeu? Então é muito complexo essa doença, a obesidade, cheia de preconceitos. Os próprios médicos têm preconceitos com esse tipo de paciente, porque a gente não tem, assim, digamos, uma grade curricular muito voltada para isso. Mas é uma especialidade, né, hoje em dia, praticamente. Então, a gente tem que encarar sem preconceito esse problema que só aumenta. Apesar de todo o conhecimento que a gente tem, médico e conhecimento leigo em geral, né? A gente sabe o que é saudável, o que não é e tudo mais. Mas tá todo mundo sedentário, todo mundo fast food, iFood, principalmente depois da pandemia. Foi um boom de depois da pandemia. Por causa disso, até o estresse psicológico, mais uma vez, né, para sua sardinha aí, né? Muito. Eu tenho pacientes que, no meio da pandemia, em questão de 6 meses, engordaram 15 quilos, 20 quilos, e é um tempo muito curto para esse peso todo, né? Então, falando um pouquinho até dessa parte desse preconceito, inclusive, na área médica, eu recebo muito paciente em que o médico fala, olha, você precisa emagrecer, vai... ou só passa um remédio para que essa pessoa emagreça e esquece, às vezes, de encaminhar para um psicólogo, fazer um acompanhamento nutricional. Vai lá, faz um acompanhamento nutricional, é o básico que eles vão passar. Mas esquecem que de fato tem muito mais coisa. Não é assim, o paciente volta lá com peso, não perdeu peso, eles
Ah, mas você precisa. A pessoa sabe que ela precisa. Ela também está incomodada com esse peso dela. Ela sofre psicologicamente também. Então, não é porque não quer. Eu sempre falo para meus pacientes: olha, o processo de emagrecimento é o seguinte: mexe com todas as áreas da sua vida. Então, se prepara. Porque muita coisa vai ter que mudar. E são em todos os âmbitos, né? Essa mudança de estilo de vida. Mas conta pra gente, doutor Adriano, como que é, para que o pessoal conheça a gastroplastia, hein? Né? Como que é o processo dela ali, mas o que é feito no estômago? Bom, esse é um procedimento que foi inventado, vamos dizer assim, por um brasileiro. Não somente ele, foi uma equipe, mas ele foi um dos principais, né? O Dr. Manuel Galvão. Ele é uma Hum, referência mundial, né, em endoscopia bariátrica, né? Eles viajam o mundo inteiro ensinando a gastroplastia endoscópica, né? E foi desenvolvido um aparelho que acopla no endoscópio, né? Ou isso era um requisito antigo, porque às vezes durante a endoscopia a gente precisava suturar algum defeito, uma úlcera, alguma coisa, e não existia como. E agora esse aparelho, ele acopla na ponta do endoscópio e ele dá ponto. E isso, alguém pensou, pô, se esse negócio dá ponto, né, o doutor Galvão, né, então vamos diminuir o estômago por dentro, sem precisar de corte por fora, assim como a bariátrica faz. E vamos testar, vamos ver se dá certo. E aí, depois de muitos experimentos, né, começam experimentos com animais, né, e tudo. A ciência, né, evoluindo desde o modelo animal até o ser humano. E aí, viu uhum. bons resultados. Então, desde, eu acredito que seja 2012, é feito em seres humanos, né, com resultados excelentes. Em 2016, eu já sabendo disso, fui fazer um estágio lá, vamos dizer assim, um fellow, né, em Nova York, num hospital do Cornell Medicine, com a doutora Rin Sharaiha, que também é uma autoridade lá nos Estados Unidos. E foi sensacional, fiquei super empolgado. Não existia ainda no Brasil. E aí o Dr. Galvão conseguiu trazer para o Brasil, felizmente, por coincidência, no ano seguinte, em 2017. Mas eu já tinha algum conhecimento, então a gente foi um dos primeiros a começar, já a nossa equipe lá da clínica, aqui no Brasil. E desde então, de 2017 para cá, a gente tem algumas centenas de casos, nossa equipe toda somando, né? É, com bons resultados, felizmente, né? A gente está tendo bons resultados, mas é lógico, né? O paciente precisa de um acompanhamento, não basta fazer a gastroplastia e esquecer, nada feito. Tem que continuar um acompanhamento. Então é bem novo, né? Não pensava que era tão novo assim. Algumas pessoas costumam dizer que parece com a cirurgia, se não me engano, a cirurgia de Mason, que é o grampeado, é isso? Ou não tem nada a ver? Você acha que é similar ou por ser pontos, ela tem mais firmeza ali? Não, não é muito semelhante, não. Existe uma semelhante, foi abandonada por cirurgia há um tempo. Eu não sei nem se tem um nome específico essa cirurgia, não foi para frente. Mas essa atual só cresce, né? Só cresce no mundo afora. É uma técnica boa. Agora sim, ela não é para todo mundo. Para quem que não é indicada, então? Por exemplo, o paciente chega com obesidade grave, que é obesidade MC acima de 40, né? Obesidade grave. Uhum. Esse paciente, de cara, eu digo, não, o seu caso é cirurgia bariátrica. Porque cada nível de obesidade tem um tratamento. Se a pessoa tem até o IMC 27, 28, não, dá para fazer só medicação e outros acompanhamentos. Se a pessoa tem um IMC 30, 32, não é, já é uma obesidade grau 1, opa, pode ser o balão, pode ser a gastroplastia. O MC 36, pode ser a gastroplastia endoscópica, pode. Agora, acima de 40, geralmente os melhores resultados é a cirurgia bariátrica. Quanto mais invasivo o método, mais perda de peso. Então, também a gente não precisa dar uma bala de canhão, uma cirurgia bariátrica para uma obesidade grau 1. Não tem por que fazer isso. A gastroplastia endoscópica é para esses pacientes, entendeu? Faz todo sentido, né? Muito menos invasiva.
A perca de peso é em média de quanto? Quanto A média, calcula assim? ótimo. A média de perda de peso da gastroplastia endoscópica é 20% do peso total. Né? Então é uma média boa. Assim, se você vê a cirurgia bariátrica, pode alcançar a partir de na sleeve, né? São dois tipos principais, sleeve e bypass, né? O sleeve e bypass é 25, 30%. E o bypass, que é a mais invasiva, aquela que você fica com deficiência de alguns nutrientes, né? Mas para a obesidade mórbida é interessante, você pode perder 30 até 40% do peso, né? Perde mais, bastante mais. Então não é interessante isso para uma pessoa de obesidade grau 1, por exemplo. É mais para obesidade acima de 40, o IMC. Então esses pacientes eu geralmente indico, né, os colegas que fazem, eu não faço cirurgia bariátrica, né? Tenho até colegas lá da clínica que fazem. Mas ainda assim, alguns desses que têm indicação clara de cirurgia bariátrica não querem fazer. Por quê? Por N motivos. Tem medo, ou entrave de saúde, não tem saúde para se meter na cirurgia, algo assim. Então, esses pacientes podem fazer, sem problema nenhum. É um plano B. Se não foi dar certo o plano A, o plano B seria a gastroplastia endoscópica. O que perder de peso para um cidadão desse aí é uma vantagem gigantesca. Não pode ficar do jeito que É, isso, exato. É, a pessoa ganha qualidade de vida, né? é. E essa é a ideia, que ela vai perdendo e vai se conscientizando aí com o tratamento, como você falou, até multidisciplinar, para que ela tenha muito mais resultados. Até quanto tempo a pessoa ainda perde peso? Por exemplo, tem uma média, tipo, em até 2 anos ela vai perder peso. É. Pá. Bom, os principais artigos científicos mostram que até um ano, mais ou menos, perde peso. Alguns dizem que até 18 meses e tudo. Mas eu espero que até em um ano se perca uns 20% do peso total. Em um ano, os 20% ali É mais... É o... ela não continua perdendo ao longo. Tem casos em que a pessoa Pode... perde mais que 20%? Tem sim, tem casos, né? Porque também não depende só da gastroplastia em si, né? Cada ser humano é um... Uhum. Né? Então, tem alguns seres humanos, vamos dizer assim, pacientes, né? Que não fazem uma dieta tão bem feita, não tem um acompanhamento legal, desaparecem, esses pode ser que não percam uns 20%, percam 15%, menos, né? E, por exemplo, os que realmente se dedicam e tudo, podem ultrapassar tranquilamente. 20%, 25%, pode acontecer, já tem alguns pacientes que aconteceu. Então, também depende do esforço pessoal. Você não pode, o paciente tem que... A gente sempre tenta colocar na cabeça, olha, a gente está aqui, é uma ajuda excelente, né? Porque o estômago está apertadinho, não cabe muita comida. Mas cabe um brigadeiro. Cabe o sorvete, né? Então, e ele pode se auto-sabotar e engordar do mesmo jeito. Então, tudo isso, aí entra o acompanhamento fundamental do nutricionista e do psicólogo. Fundamental, a equipe tem que ter. E a gente tem, infelizmente. Eu tenho pacientes que eu já atendi paciente, inclusive eu estava falando isso acho que na terça-feira aqui. Eu tive paciente que cortava depois, pós-bariátrica, né? Cortava o hambúrguer do McDonald's em 4 partes e consumia ao longo do dia. Não cabia, era bariátrico, né? Então consumia ao longo do dia esse hambúrguer. Obviamente era sobrepeso, ainda estava em sobrepeso, não, ainda estava em obesidade, não tinha nenhum resultado. E aí é que mexe com a questão ali emocional, psicológica bastante, porque não consegue perder peso, fez uma cirurgia dessa, com algumas questões nutricionais acontecendo e ainda assim tá tendo esse tipo, se pega fazendo isso, né? Tem uma durabilidade essa... eu estudei um pouquinho, né? Pessoal, eu falo super numa linguagem super acessível. Vocês me vêm falando às vezes mais assim, relaxem. Eu sei que tem várias pessoas aí, tem médicos, nutricionistas, tem um pessoal super acessível, porque pessoas que estão vendo têm uma... Eu quero deixar numa linguagem acessível para as pessoas entenderem e compreenderem, tá? Mas eu dei uma estudada e esses fios, eles soltam? Excelente pergunta, tá?
esses fios, as suturas em geral, tanto cirúrgica como essa por endoscopia, elas não vão durar para sempre. Elas vão afrouxar com o tempo, naturalmente, certo? Só que o objetivo não é que dure para sempre mesmo, né? O objetivo Uhum. é que aconteça uma reação fibrosante, cicatricial, e aquele estômago que está todo amarradinho lá dentro, todo ponteado, suturado, fique naquela posição, graças a uma reação cicatricial. Cole. Né? A gente usa também um argônio, que é como se fosse, vamos dizer assim, uma pequena lança, vamos dizer, é uma tochazinha que a gente coloca um bisturi, que vai queimando ali, a gente queima um pouquinho e fecha ali. Quando aquele negócio cicatriza, cola. Então isso é o fundamental. O fio, ele tem que durar alguns meses, e geralmente dura sim, para que aquele negócio cole, que negócio fibrose, e fique na... Uhum. Depois que colar, não me importa mais o fio. Ele pode ficar, afrouxar e tudo mais. Entendeu? Entendi. A ideia é criar essa fibrose ali para que ele se mantenha no lugar, esse estômago, certo? Correto. Então, o fio é independente, ele já é feito para que o organismo vá absorver. Mas existe caso em que isso abre e, por algum motivo, sei lá, a pessoa exagera constantemente na alimentação? Existe isso? Mesmo tendo essa fibrose? Existe. Pode acontecer, por algum motivo, N, o fio rompe e o estômago abre de novo. Né? Não acontece nada assim grave com o paciente, apenas não Uhum. faz o que a gente quer. Abre antes do tempo, vamos dizer assim, antes da cicatrização, pode acontecer. Ou então pela dieta errada que o paciente faz, porque ele tem um mês de dieta líquida pastosa. Então, assim, é parecido com a cirurgia bariátrica. Se ele forçar muito com volume, com sólido, que ele vai abrir o meu ponto. Eu deixo o paciente até um pouco coitado, assim, estressado, porque eu digo, olha, não vai abrir meu ponto, porque senão vamos ter que refazer tudo de novo. Então ele tem que fazer uma dieta bem controlada por um mês e pouco, 40 dias, para que aquele pontinho cicatrize. Depois a dieta volta ao normal, né? Normal assim, né? Normal socialmente, vamos dizer assim, nutricionalmente aceitável, né? Para que ele não reganhe o peso. O tempo é menor, né, da alimentação ali do que a bariátrica, que seria em média 90, e eles são o que, 60 dias, é isso? Vai da É pastosa, da líquida para pastosa e 30 dias, mais ou menos. Quem poderia falar com mais propriedade é a Melissa, a minha Nutri, mas é mais ou menos uns 40 dias, sabe? Que vai até a Melissa, fala pra gente aí. A Melissa, eu vi, ela passou aqui algumas mensagens dela. Fala pra gente aí, são 60 dias por aí que fica. Já vamos pedir um auxílio. Eu sei que ela é nu. Eu vi ela passando, ela comentando alguma coisa aqui. net. Ah, deixa eu te perguntar, Ela respondeu, 40. curiosidade. 45 dias, bem menor, né? Nossa, 45 dias. Eu tive um caso que eu não acompanhei, né? Acompanhei de longe ali, onde um paciente pós-bariátrica foi pra churrascaria, assim, que acabou a pastosa. Você imagina, se você tivesse feito esses pontos, doutor Adriano, você acha que você ia ficar meio chateado? Só que Você ia. Ele passou mal na churrascaria, foi pro hospital com o calor. estômago já aberto e as carnes saíam ali do estômago dele inteiras, porque nem mastigar ele mastigou. Provavelmente ele ou abriu o ponto e ficou uma coisa grave, ou ele não abriu o ponto, já tinha cicatrizado, mas ele entalado teve que ir por um endoscopista retirar o pedaço de carne que estava lá pela boca. É, é um trabalhão, é uma coisa complicada para. Ainda bem que vocês existem, né? Os psicólogos, né? Alguém tem que. É um trabalho de fato ali, porque é aquilo, ele tem que investigar muito a fundo. É por isso que, por exemplo, doutor Adriano,
Tem muito pessoal que vem pra mim, Aline, quanto você cobra pra fazer um laudo? Tá? Pra uma bariátrica, por exemplo. Quanto que você cobra pra fazer um laudo? Eu não cobro pra fazer um laudo, eu vou fazer a sua avaliação, né? Então eu nem sei nem se eu vou te autorizar, te dar um laudo aprovando alguma coisa assim, afirmando que você está bem para fazer essa cirurgia. Não sei, então não cobro um laudo. E a pessoa quer, tipo, de um dia para o outro, vou numa sessão que você já escreve para mim, Como é então que eu vai recebo muito disso. uma sessão? Não tem como, né? Ah, não tem. Eu acho pouco, o mínimo seriam 12 sessões, eu acho pouco ainda, dependendo do caso, pode ser pouco. Se o paciente ele é muito introvertido, você tá vendo que ele tá se segurando, lógico, tem as avaliações de personalidade, né? Alguns testes que a gente aplica, mas eu ainda acho pouco, mas o mínimo são 12 sessões, tá? O mínimo. E não é assim, eu não posso garantir. Se no teste dá lá que você tá com depressão descompensada, como é que eu vou te dar um aval para uma cirurgia dessa? Tá E a descompensada, não pode. cirurgia que mexe muito. A cirurgia bariátrica, né? A gastroplastia é mais tranquila, mas também a gente tem um acompanhamento. Mas a cirurgia bariátrica em si, é fundamental o acompanhamento psicológico, porque mexe muito com. Porque às vezes o maior prazer da pessoa é comer. Tudo tá horrível na vida da pessoa, ela só tem a comida. E depois da cirurgia, como é que ela vai comer? Não vai comer da mesma forma que antes. Então tem que ter uma terapia muito intensiva nisso, né? Antes, né? Existe a gente sabe que aumenta às vezes alcoolismo. Algumas pessoas passam a aumentar o Ela alcoolismo. desloca essa compulsão, né? Para para bebida, para o álcool, para compras, Compra, muito. Para compra, desloca para também sexo. sexo também, outra. Bom, Acho que eu tenho impressão, na minha leigo aqui, né? Quando nesse assunto, que talvez a sinapse do cérebro da pessoa tem alguma deficiência de dopamina, serotonina, hormônios neurotransmissores do prazer e precisam deslocar para outra coisa que supra aquele prazer, enfim, é uma coisa. a, a ideia é o prazer, né? O que que eu tô querendo compensar com esse prazer? E é isso que a gente vai investigar. Por que que eu estou buscando tanto prazer? Né? Porque tem o álcool, mas também tem as drogas, e ou cigarro, na maioria das vezes são compulsivos. Então, por que que eu estou buscando? Que apoio é esse? O que que essa alimentação significa na minha vida? Eu tenho uma Ah, paciente que ela falou que o pai dela dava biscoito recheado para ela todos os dias, para ela e para os irmãos dela, todos os dias, depois do almoço, levava na lancheira para o colégio, e ela nunca fez uma associação do quanto por que ela gostava de tanto de biscoito recheado. E toda vez que ela come biscoito recheado, ela percebeu que ela lembra do pai dela entregando o biscoito recheado na mão dela. Então ela tinha estoque de biscoito recheado. sim. Então o que que é esse? O pai dela já não é mais vivo. O que que é esse biscoito recheado na vida dela? A memória afetiva do pai, né? A sensação de cuidado, a sensação de estar ali sendo acolhido, daquele cuidado familiar, né? Curiosidade, por que a gastroplastia e não a bariátrica, doutor? Eu sei que você é endoscopista, né? Você era antes disso, É. mas entrar na obesidade, num processo de emagrecimento cirúrgico aí do paciente, num trabalho tão novo, recente no país, e em nenhum momento se interessar pela tradicional, vamos dizer assim. Excelente pergunta, né? Eu já pensei, já me interessei pela cirurgia também, né? Eu sou cirurgião também, né? Então eu poderia operar também a bariátrica e tudo, mas a gente tem um contexto de equipe lá na clínica. Nós já temos uns cirurgiões bariátricos, Ah, então ok. já tem um nicho deles e eles fazem a gastroplastia. Então temos também, eu acho que eu foquei nesse nicho, né? Foi uma questão de nicho, então. E nem de um.
de um acreditar mais nesse trabalho ou alguma coisa do De forma tipo? alguma, eu acho que todos os métodos têm a sua importância, se bem indicados. Se forem bem indicados, tem espaço para todos os métodos. Então, não é que eu desacredite, ao contrário. O maior sucesso, a maior revolução no tratamento da obesidade é ainda a cirurgia bariátrica. Mas há um espaço, há um hiato de pacientes que não têm indicação de cirurgia bariátrica, então ficam órfãos de método eficaz para emagrecer, e aí chegou a gastroplastia endoscópica para suprir esse vácuo, digamos assim. Tá? Às vezes aquele paciente que está ali no 34, não tem uma com 32 e não pode fazer. E aí, ele faz o quê? Não funcionou mais nada. Faz o quê? Bom, aí tem a gastroplastia, que dá uma ajudada pra caramba. Dá pra emagrecer bem. E aí volta pro trilho, volta pro caminho do GPS, como diz a Melissa, a minha Nutri. Então, é isso. É um método que ele vem suprir uma lacuna, um hiato que antes tinha umas... É a maioria, inclusive, dos pacientes que estão nessa lacuna. Não é a maioria que tem indicação de bariátrica. Então a maioria tá nesse limbo que não funcionou com medicação, exercício e dieta e não tem indicação de bariátrica. E faz o quê com essa pessoa? Exato. Tem uma pergunta aqui da Mariana, que ela está dizendo assim, pessoal, vocês podem colocar na caixinha de perguntas aí, tem um ponto de interrogação, que aí a gente compartilha a pergunta, tá? Então pode ser que a gente não tenha visto alguma aqui. Essa aqui da Mariana eu vi. Boa noite a todos, doutora Adriana. No período da cicatrização, a fibrose, pode ocorrer infecção no local dos pontos? Excelente pergunta, Mariana. Existe pouquíssimos casos na literatura que houve infecção, né, abscesso no estômago, que foi resolvido com antibiótico, sem precisar de intervenção cirúrgica. Salvo engano, uns 2 ou 3 casos que eu tenho conhecimento. Felizmente, é muito raro. Isso não foi aqui no Brasil, inclusive. Então, assim, eu não conheço nenhum caso aqui nacional. E o Brasil é um dos que mais fazem no mundo, né? Esse método, não conheço. Então, assim, infelizmente também lá na nossa equipe não tem nenhum caso. A gente faz antibiótico, né? Na verdade, durante o procedimento, a gente faz o antibiótico profilático na veia. Então, improvável que haja alguma infecção. Mas foi boa pergunta. Ótimo. Depois de... Uma pergunta no sentido mais ali dos aspectos psicológicos. Quando você recebe um paciente aí que ele tá lá nesse limbo que você falou, porém você tá vendo, você nota ali uma questão mais ansiosa, você tem essa equipe, por exemplo, lá de psicólogos, nutricionistas, que eles vão passar lá, tem que passar por um tempo de acompanhamento primeiro com o nutricionista e psicólogo, para depois passar com vocês, precisa também dessa da autorização deles? Sim. Os primeiros passos para fazer a gastroplastia é passar pelo psicólogo e pela Nutri. Não pode chegar lá já querendo fazer, né? Tem gente até que é bem ansioso. Bate na porta, faz a minha cirurgia aí. Tô em jeito, bora fazer a cirurgia, né? Fala brincando às vezes. Tem que passar. É menos burocrático do que na cirurgia bariátrica, né? Basicamente, eu exijo poucas consultas com o psico antes e a Nutri, sabe? Mas depois eu também preciso que você continue sendo acompanhado, entendeu? Então, tudo faz parte, digamos assim, do tratamento em si. São várias consultas com Nutri, psico e comigo também, né? O endoscopista bariátrico, né? Aqui e acolá a gente precisa de um profissional extra, um endócrino, se tiver uma diabetes descompensada, por exemplo, um cardiologista, se tiver alguma cardiopatia, hipertensão. Mas, em geral, são esses 3 profissionais, Nutri, Psico e o endoscopista. Tem um tempo para isso ou não? É de acordo com o tratamento, é individualizado esse acompanhamento, de acordo Tem com o que o paciente precisa. um período específico, né? No
primeiro mês retorna para Nutri 2 vezes, né? Do segundo mês em diante vai uma vez, comigo também, mensal. E com a psico, eu não posso dizer com certeza, mas é um pouco mais próximo também o acompanhamento. Mas é isso. É interessante que o paciente vá, geralmente, para ter um melhor efeito, um melhor resultado, né? Já pegou alguém que falou assim, nossa, não, primeiro você vai voltar lá no psicólogo, você vai trabalhar isso aqui, depois eu faço isso aí que você está querendo, porque você não está preparado para essa cirurgia? Já contraindiquei várias vezes, né? Porque a gente tem que olhar de um aspecto de tentar fazer o bem mesmo, né? Não pensar apenas na parte comercial, de fama, de fazer procedimento, porque senão é o caminho para fracasso total, né? Então, se chega o paciente, você sabe que ele não tem um bom psicológico para fazer esse procedimento, que você sabe que ele não vai fazer dieta, que você sabe que ele não vai tentar mudar o estilo de vida, que no dia seguinte ele vai no McDonald's se fizer a cirurgia. Eu não gosto nem de dizer cirurgia, é procedimento, né? Eu digo, tenho que dizer, olha, não é para você. Acho que você precisa de, vamos tentar outra coisa, uma medicação, alguma coisa menos invasiva, porque uma pessoa satisfeita vai falar bem de mim para duas pessoas, né? Uma pessoa insatisfeita porque o resultado foi ruim, vai falar para 10 pessoas, né? Que foi horrível. Então, assim, Sim, uma pessoa, espalha mais. a gente quer uma pessoa satisfeita, que tem um resultado bom. Então, eu tenho que selecionar mesmo os pacientes também. Legal. E apesar de ser um procedimento, como você chama, a anestesia ela é geral ou né, geral, né? Como uma endoscopia. Procedimento que é mais demorado do que uma endoscopia, né? Uma endoscopia é 5, 10 minutos, muito rápido. Sim. E esse procedimento é 1 hora e meia, mais ou menos. Então, isso não dá para ficar só na sedação como de uma endoscopia. A gente tem que deixar o paciente dormindo profundamente, né? Anestesia geral mesmo. Mas, no meu caso, né? No Brasil, cada um tem o seu estilo. Mas no meu caso, a gente faz a nossa clínica mesmo, né? A gente tem um centro cirúrgico lá, que tem cirurgia todos os dias, então a gente faz lá mesmo, anestesia geral. O paciente vai para casa assim que acorda, fica mais umas 2 horas em observação e vai para casa. Vida, vamos dizer assim, recuperação rapidinha, né? Não precisa São internar. horas. Como? São horas. Horas que a pessoa fica lá Umas 2 horinhas, só para ir Hum, muito, vamos dizer assim, com muito sono, né? Para casa, tem que ir acordando, né? Para sair andando. Mas é só isso. É bem tranquilo. Geralmente, o paciente sente pouca dor. Tem uns que sentem um pouco mais, mas a maioria quase não sente dor. E não sente náusea também, zero. Então, assim, pode trabalhar, pode andar, pode se agachar. Como não tem ponto, não é aquele ponto por fora de abrir o abdômen, então não tem nenhum problema quanto a isso. Vida meio que normal, vamos dizer assim. a questão é mais alimentar, né? Ali que é o cuidado maior. É o cuidado, né? Você não pode sair da dieta, senão abre o ponto. Entendi. E de acordo com. Como que essa cirurgia ela não tá por exemplo, nas operadoras de saúde, né? É, Ela é de cunho particular aí as clínicas que vão oferecer esse serviço. Você vê algo futuro para essa gastroplastia? Porque ela é muito menos invasiva, ela tem um tratamento ali para um paciente que fica não consigo baixar de MC de 33, 34, mas também não pode fazer a bariátrica, e está tendo prejuízos, né, de saúde com relação a isso. Você vê um futuro para essa gastroplastia, dela ser mais ampliada, mais acessível aí no Brasil, pelo menos? Não sei lá fora como tá, se puder também falar. é. Ele não, esse procedimento, a gastroplastia endoscópica, não está no rol da ANS, como a cirurgia bariátrica, que já está consolidada há vários anos, né? Então, o convênio,
se a pessoa tiver uma indicação e passar por toda aquela via de aprovação, ele pode fazer pelo convênio uma cirurgia bariátrica convencional. Só que a Sim. gastroscopia é muito recente ainda, né? Aqui no Brasil, né? Chegou em 2017, 4 anos, vai fazer 5 ainda. Então, não deu tempo, né? Então, eu acredito que o futuro pode ser sim que venha a entrar nos convênios, né? Eu já vi alguns estudos aí de vida sondando, né? Que são bem grandes, né? Mas ainda são só sondagens, né? Não tem ainda algum convênio que bateu o martelo, que eu saiba, né? Com isso, né? Porque eles só vão fazer talvez quando obrigarem, né? Por lei. Mas, Uhum. mas se você vê que é uma economia para o convênio grande, uma vez que não precisa de internação, UTI, não precisa de Sim. cirúrgico grande, essas coisas, material também mais barato, então certamente O material é mais barato, você acha, do que a bariátrica, por exemplo? Eu li outras coisas que seriam um pouquinho mais caro, inclusive, devido ao material ser importado, não ser bem recente no país. houve um aumento no material devido ao dólar. E existe uma empresa, na verdade só existe uma empresa, é o monopólio da Apollo, que fabrica esse procedimento. Então, assim, não é barato realmente o material. É mais ou menos o mesmo valor, eu acredito, se eu ter que falar com um cirurgião bariátrico, que eles sabem melhor, né, os valores. Menos o mesmo valor, talvez um pouco menos para o hospital seria Um pouco menos. de material, né? Mas só que tem necessidade de internação, que é caro também, e outras coisas, que aí já seria uma economia, né? Então, por isso que eu acho que pode ser interessante, pode ser interessante. Mas isso aí é achismo, né? Não sei se um dia vai ter, né? É, mas a especulação, né? Que se a gente for olhar o quanto é menos invasivo e você diminui também ali, a operadora ela acaba diminuindo a ida desse paciente com comorbidade às consultas por um procedimento Ela que emagrece, mata menos, ela tem menos diabetes, ela tem menos insuficiência renal e vários outros mazelas que tem menos artrite, artrose nas articulações, são mazelas que aumentam os custos, né? e menos complicações também no pós-cirúrgico, né? Sim, como é menos invasivo, quase nula, né, a complicação. Apesar de que a bariátrica é muito segura também, mas existe um percentual mínimo que pode acontecer complicações graves. Sim. Uma das questões que eu o convidei para estar aqui é por esse procedimento ser muito menos invasivo, né? Que a gente que lida no dia a dia com o processo de emagrecimento sabe o quão difícil é, quantas pessoas estão nesse limbo que a gente conversou e estão tendo prejuízos emocionais sérios e às vezes vão lá e começam a buscar um procedimento invasivo por fora, não reversível. A gastroplastia é reversível, ou não? Essa aí eu acho que praticamente é um mito. Não é? No início, achava-se que era um método reversível, porque era só Hum, ir ao pontinho, né? Só que, lembra que o objetivo era colar o ponto, colar o estômago no outro, né? Um pedaço do estômago. uhum. Se aquele negócio cicatrizar, como é que eu vou reverter isso? Não dá, né? Você falou da fibrose aí que eu achei estranho, porque eu pensava que era reversível, É, de alguma fosse forma. só o fio, era cortar um fio e abria, né? Só que o objetivo da gente é que aquilo cole mesmo, que aquilo fique apertado, o máximo de anos possível, né? Então, para que isso aconteça, não dá para
confiar só no fio, você tem que confiar na cicatrização. Então, hoje eu não diria que é um método completamente reversível, não. Apesar de que a restrição não é tão grande quanto uma cirurgia mesmo. Não é, nem a cirurgia restringe mais, né? Bem mais. O estômago de bypass é muito pequenininho, né? Mas eu nunca vi ninguém dizendo assim, eu quero reverter esse procedimento de gastroplastia. Não existe isso. Então não é uma preocupação. Imagino que não, porque ali o único. Uma outra pergunta. Na bariátrica, pode ser que a pessoa tenha ali uma dificuldade de absorção de vitaminas. Existe isso? A pessoa tem que tomar vitaminas ao longo também? Sim, especialmente o bypass. Porque o sleeve não, mas o bypass sim. Por quê? O bypass ele tem um desvio do intestino. Então, o alimento ele deixa de passar por vários metros de intestino, aqueles métodos que absorvem ferro, cálcio, zinco, vitamina B12, vitamina D, vários outros nutrientes, né, proteínas e tudo, que não conseguem ser tão absorvidos por causa desse desvio que a gastroplastia endoscópica não desvia nada, ela só faz restringir o tamanho do estômago. Mas o intestino a gente não mexe. E o que absorve os nutrientes é o intestino. Então, por isso que tem quem faz o bypass, ele emagrece mais por isso, porque ele fica um pouquinho desnutrido. Então, essa nutrição, e ele não vai conseguir mais absorver tão bem quanto antes. Então, ele tem que ser, vamos dizer assim, vai ficar dependente de uma suplementação de oligoelementos, minerais, vitaminas, etc. Senão vai ficar. Então, necessário. A pessoa não precisa, então. A Melissa está completando aqui que não induz a deficiência nutricional, né? Então, necessariamente não vai precisar tomar uma medicação ali, uma vitamina, Não, né? talvez no início, quando a dieta é bem ralinha, bem líquida, mas depois que poucos dias volta a dieta normal, não precisa. Perfeito. Bom, é uma cirurgia encantadora para quem está no meio, eu acredito. Um procedimento, na verdade, né? Encantador para quem está no meio e para quem trabalha aí com emagrecimento. Acho que fica uma ótima instrução de como funciona um pouco aí e como uma das opções para quem não consegue se encaixar lá nos padrões exigidos para a bariátrica, certo? Apesar de ser, não vai encontrar nos operadores de saúde de vocês, mas tem clínicas que estão fazendo, que em São Paulo tem em todo lugar, em todo o país, já? Todas as regiões do país tem, né? No Amazonas, no Nordeste, no Centro-Oeste, Sul, Sudeste, todas tem uma equipe forte. A gente se reunia mais, né, antes da pandemia, agora se reúne online, né, digamos assim, cursos, né, capacitações. A gente está sempre aperfeiçoando técnica, né? Às vezes muda um pouquinho a técnica. Não é já exatamente a mesma técnica de quando a gente começou em 2017 para 2018. Já mudou. Então a gente dá mais pontos do que antigamente, a gente deixa mais acochado, usa argônio antes não usava. A gente vai evoluindo. Bom, né? É importante essa parte do método e evoluindo e cada vez deixando mais eficaz esse procedimento. Bom, eu não tenho nenhuma pergunta mais, mas eu achei incrível você estar aqui, doutora Adriana, para falar desse procedimento para a gente, para falar um pouco do seu trabalho, né? Para falar um pouco desse seu nicho de atendimento, que é a gastroplastia endoscópica. Eu tenho certeza que essa live vai ficar salva, pessoal, para quem tem um pessoal aí que vê lá no YouTube, que não tem Instagram. Então, vai ficar salva para vocês. E eu quero te agradecer, doutor Adriano, por disponibilizar esse tempo aqui com a gente para poder fazer parte dessa série de lives que eu estou fazendo, né? Muitíssimo obrigada. Obrigada a participação de todos, de verdade, de coração. Foi incrível, foi sensacional aí conhecer um pouco mais do seu trabalho. Aline, muito obrigado pelo convite. Foi
legal demais falar contigo, responder perguntas e tudo, e divulgar um pouco do método, que pode ser interessante para algumas pessoas, para várias pessoas, na verdade, podem ter indicação. Mas ele não é muito conhecido ainda. Então, assim, é interessante, foi muito interessante esse tipo de esclarecimento que você está fazendo aí com o seu público, né, com o meu. Foi legal. Obrigado também. Imagina. Pessoal, sigam lá o doutor Adriano lá na rede social dele, já conheça, ele posta várias coisas sobre a gastroplastia, né? Ele posta várias coisas lá, tá sempre dando mais informação, sigam ele lá para que vocês conheçam mais e mais e aí tirem as dúvidas, se faltou mais alguma aí, tá bom? Muito obrigada pela presença. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Tchau, Salete, pessoal que participou. Melissa, obrigada pela contribuição aí, né? Aqui falando um pouquinho da sua área. Quem sabe um dia a gente não faz uma live aqui também? Já se sinta convidada. Eu sempre deixo um convite aí para que você possa falar um pouco mais dessa parte do pós-cirúrgico, tá bom? Ou pós o procedimento de gastroplastia. Tá bom? Pessoal, boa noite, muito obrigada, beijão e até mais. Tchau. Tchau.